Oi, gente! Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam bem-vindos! E aí, pessoal? Sejam bem-vindos para nossa live! Sextou! Só que não, só que não! Vamos chegando, vamos chegando! Quem tá chegando? E aí, meu povo? Oi, Laura! Oi, Débora! Oi, Prof. Luiz! Tudo bem? Tudo. Ah, tá injusta essa live. A prof aí, toda da luz, toda bonitona. Eu aqui, né, na cama. Eu aqui na cama, todo esfarrapado aí. Mas vamos lá, o que vale é o conteúdo, né? O que vale é o Olha, conteúdo. tendo luz já tá bom, né? Ah, é, tendo luz já tá bom. Gente, acabou a luz faz 5 minutos aqui. Caiu a chave, na verdade, né, na casa do meu sogro. E daí prof, deu um problema aqui. A prof a prof e a Regina, né? Ah, só pode que ele tá de brincadeira. Daqui um pouco vem, né? Vai, que fama que eu tô. Eu acho que eu tenho que parar um pouco de brincar. Lá vem, lá vem. Daqui a pouco ele vai aprontar alguma coisa. Gente, olha só. Mas tu viu eu andando de skate hoje, prof? Não, vai para as Olimpíadas, já é outro. Ah, não. É que eu andava de skate quando era piá, isso quando era mais novo, né? E o José tá, eu fui mostrar como é que era pra ele, tudo a pista, daí eu dei, mano. Ai, que legal, que legal. Tu andava mesmo, não, de verdade? Não, isso é sério, eu andava, É mesmo? andava. Agora não ando mais, mas Eu não tenho nada de aventureira, nada de esportista. Meu esporte é ficar em casa vendo Netflix. e quando tu tentou andando de É, bug, não deu muito certo também, né? certo. É melhor não arriscar. Gente, então sejam bem-vindos aqui para nossa live. Hoje a gente quer conversar um pouquinho com você sobre essa reta final, que a gente sabe que quem está estudando para a segunda fase está numa ansiedade, num nervosismo. Afinal de contas, a gente está aí, né? Deixa eu ver, 8 dias, né? 8 dias da nossa prova. Então é uma semana de estudo, né? É uma semana praticamente. Então, é aquele momento que com certeza vocês devem estar pensando aí o que fazer, né? Como direcionar os estudos, o que é mais importante fazer. E antes de mais nada, primeiro, a gente precisa dizer o seguinte, que manter a calma é fundamental. Eu até peguei aqui uma xícara que eu ganhei de uma aluna, que é muito legal, que é inspira, respira, não pira, que é muito bacana porque essa reta final, ela vai sim, né, mexer com todas as emoções de vocês, é natural que isso aconteça, mas vocês precisam estar no controle dessas emoções, desse medo, ter aquele foco que vocês tiveram ao longo da preparação, mais do que nunca, porque o emocional ele também pode derrubar alguém, né? Então, por isso tenham calma, tenham tranquilidade, vocês se dedicaram muito até aqui, vão se dedicar muito ainda até o dia da prova, e aí o resultado com certeza vai ser positivo. E aí, prof, com relação ao estudo em si, de conteúdo, o que tu me diz? O que tu priorizaria nessa reta final? Vamos lá. Antes o pessoal tá pedindo aposta, gente. Não tem jeito. A Prof. Glaze não libera e ela não deixa eu liberar. É ela que não deixa, viu? Eu, por mim, dava meu palpite agora, né? Mas assim, o palpite, gente, já só para avisar, porque tem muita gente fazendo o pedido antes de responder a pergunta da prof, né? Porque se a gente fala eu RO, prof contestação hoje, daí vocês só vão focar nessas duas e depois não cai. Então, por isso que a gente deixa só para véspera. Mas a questão, eu acho que não é acertar o palpite da peça, né? Porque a peça, gente, vocês vão acertar. Vocês que fizeram o curso CEISC, vocês que estão acompanhando a Prof. Glaze pelo Instagram, com as dicas que ela dá, com as aulas, não tem como vocês errarem a peça. A preocupação de vocês é com o que está dentro da peça, né? São as teses da peça, que vêm teses tanto de direito material quanto direito processual, tá? Quanto ao conteúdo mais importante, eu vou falar de uma maneira genérica, de direito material é contrato, jornada,
remuneração e rescisão. São esses 4 temas aqui, com certeza todos vão aparecer na tua prova, né? Todos vão aparecer na tua prova, seja em tese na peça, seja em questões, tá? O que é o principal destes pontos, tá? O que é o principal desses pontos? O principal desses pontos nós vamos trabalhar essa semana nas 2 revisões que nós vamos ter. Eu digo 2 revisões que é durante a semana, que é específico só para os alunos, que é o kit sobrevivência, né? E sexta-noite, sábado de manhã, que daí é liberado para todo mundo. Kit sobrevivência eu tenho o meu, a Prof. Cleise tem o dela, e a revisão a gente dá junto, tá? A gente vai dar junto, porque porque assim, daí a gente tem todo um clima, né? A gente antes nós fazíamos separado, né, prof? Nós fazia separado, e daí junto dá um pouco de processo, da petição inicial, daí eu entro do contrato, daí depois a prof da contestação, eu entro da jornada, e assim vocês não sentem muito, né, ou muito pesada a aula de revisão. Então a gente dá uma aula junto sexta e sábado, tá? O pessoal está pedindo ali, a Lohane mencionou, né? É contrato, jornada, remuneração e rescisão. Estes são os temas mais importantes, tá? Pessoal, das aulas mais importantes, as 2 aulas minhas dessa semana, extremamente importantes. Por quê? Porque nós treinamos resolução de questões, treinamos índice e não deixa de ser uma revisão, né? Vocês viram quanto conteúdo a gente viu de direito material, quanto conteúdo a gente viu de direito processual, principalmente na quinta-feira, tá? Principalmente na quinta-feira, que foi processual. Tava falando para eles, prof, quinta-feira, né, que eu não dou mais aula na graduação. Fazia quase 1 ano e meio que eu não tinha contato com aula de processo, né? Eu advogo, eu olho as questões, eu olho as provas que caem, mas assim, aula fazia muito tempo que não dava, sabe? Então, assim, foi bem legal para mim quinta-feira a aula. Eu acho que passei todo direitinho lá a tua parte do conteúdo lá com resolução de questões. E sabe, pessoal, que assim, ó, isso até é interessante, a gente aproveita as lives, porque é um momento mais descontraído, que a gente pode conversar um pouquinho mais com vocês. Nós, tanto o professor Luiz Henrique quanto eu, agora o professor Luiz Henrique não está dando aula na graduação, mas eu dou aula na graduação também. E a gente sempre faz a correção da prova, por exemplo, juntos. No dia, agora a gente já está até marcado lá, tudo direitinho, tudo combinado. No dia que chega a prova, eu e o professor Luiz Henrique sentamos, resolvemos juntos, sabe? Porque isso é fundamental, que a gente também discuta entre a gente aquilo que caiu na prova, a gente avalie eventual recurso e que depois a gente possa passar isso para vocês, tá? Então, isso que o prof estava dizendo sobre as aulas mais importantes, fazendo aqui o gancho já para a minha matéria, o que é importante, assim, gente, que vocês saibam nessa reta final e que vocês foquem o estudo de vocês nas estruturas das peças, especialmente quem tem dificuldade. E aqui vamos lá, né? Existem dicas que nós vamos dar e que para alguns não são necessárias, para outros são. Vamos lá, tem pessoas que estão craques já em estrutura de peça. Se fecharem os olhos, vão saber fazer tranquilamente. Então, essas pessoas que já têm esta base forte podem focar mais nas teses, por exemplo, e focar só nisso, se é a sua dificuldade. Agora, eu ainda recebo muitas perguntas dizendo, prof, eu tenho dificuldade com a estrutura da peça, eu tenho medo de esquecer de elementos essenciais da peça. Foca nisso. Em todas as peças, nós trabalhamos a estrutura básica. Nós vimos modelos. Então, o que é a minha sugestão? Que você foque naquelas 3 grandes estruturas, 3 estruturas que englobam outras peças, né? Que a gente trabalhou em aula, que é da inicial, que é da contestação, que é do recurso. E que vocês tentem memorizar essas estruturas, reescrevam, se necessário. Peguem modelos de peças, peguem as peças que vocês já fizeram ao longo do curso, seja dos simulados, seja dos treinamentos, homework, enfim, que vocês peguem essas peças e reescrevam nessa reta final, que é uma forma de vocês memorizarem como eu faço o endereçamento, como eu faço a qualificação, como eu vou desenvolver as teses, como eu tenho que fazer os pedidos.
Essa é uma forma de vocês memorizarem essas informações. Então, quem tem ainda essa dificuldade, tem esse medo, faz isso, faz este treinamento. Quem já está sabendo legal, não é essa a sua preocupação, reassiste as aulas que você tem mais dúvidas. Por exemplo, eu sei fazer peça, estou tranquilo, entendi bem, mas eu tenho dúvidas sobre a execução. Então, você vai lá e reassiste a aula da execução. Nós temos a aula durante a semana, que é uma aula extremamente importante, o Prof. Luiz já falou, do kit sobrevivência. A gente deu esse nome porque justamente é a salvação da semana pré-prova, né? Que é aquelas dicas de preliminares, de identificação de peça, do detalhezinho da execução que tu não pode esquecer. São todos aqueles detalhes que a gente sabe que geram mais dúvidas e a gente já compilou eles e traz para uma aula ao vivo, porque justamente a gente pode sanar as dúvidas. Então, isso nós vamos ter durante a semana. Então, vocês vão ter de direito material, vão ter de direito processual e depois vão ter a revisão lá na sexta e no sábado. Então, tem 4 aulas durante a semana, mas há outros dias em que tem atividades previstas no cronograma, como, por exemplo, vocês revisarem a CLT de vocês, né? Conferirem ali se está tudo certinho com as marcações, com as remissões que vocês fizeram, mas cada um tem que se conhecer e se avaliar nesse momento, né? Porque eu posso dar dicas aqui que para algumas pessoas possa, olha, eu tô super bem na estrutura da peça, para que eu vou revisar se eu já sei fazer, né? Agora, outros podem ter dificuldades, então você tem que avaliar os pontos fortes, os pontos fracos. E como é que vocês sabem disso? Vocês já fizeram simulados, vocês já sabem quais foram os pontos que vocês erraram. Vocês, durante as aulas, podem ter percebido temas que vocês precisam revisar mais. Na hora de resolver as questões durante a semana com o Prof. Luiz, quais as questões que vocês tiveram mais dificuldades? Na hora de resolver a peça lá comigo, qual foi a estrutura da peça, qual foi a dificuldade maior de vocês, e revisar. Isso é proposital que a gente coloca nessa semana para dar tempo de vocês justamente revisitarem esses temas, revisitarem estes assuntos, para poderem depois estarem totalmente preparados. Então, assim, minha dica, tá? Você tem lá o cronograma que você está seguindo, já tem as sugestões, mas sempre olhe para você, para a sua necessidade. E a sua não necessariamente vai ser igual à do colega. Você pode ter um colega que diz, eu vou estudar 12 horas por dia porque eu preciso recuperar o tempo perdido. E você pode estar mais tranquilo. E você sentir a necessidade de também dar uma descansada, porque senão você vai estar muito estressado. Então, assim, cada um tem que se avaliar. Ninguém conhece melhor, né, as suas necessidades do que você. Então, você precisa saber disso e parar e refletir sobre o que você precisa dar uma retomada, tá? Prof. Luiz, estão perguntando aqui, ó, nível da prova. O que tu acha? Como é que vai ser o nível da prova? Eu acho que vai ser normal. Eu acho que vai ser normal. Quando eu digo normal, porque a prova pode ser fácil, difícil, fácil, normal ou difícil, né? Duas provas muito difíceis, com tudo que ocorreu na primeira fase, eu não acredito. Mas assim, também não, a FGV não é muito também de baixar as calças, né? Como se diz aqui, uma terminologia aqui no Sul, né? Baixar as calças, arregar, não. Então assim, eles vão manter o nível médio, vai ser uma prova padrão às outras, né? Então assim, com certeza não vai ser do nível que foi a primeira fase, assim, as questões. Então eu acho que quanto a isso, vocês fiquem bem tranquilos, tá? Vocês fiquem bem tranquilos quanto a isso. Não vai ser muito fácil, nem vai ser muito difícil. Vai ser o padrão que vem sendo, tá? Vai ser o padrão que vem sendo. Então, assim, ó, temos que cuidar para não desmotivar, para não parar os estudos, falta poucos dias. O que a Cleise falou é muito importante. Porque eu e a Prof. Cleise, a gente está há 5 anos. 5 anos e pouco, né? Trabalhando junto, acompanhando. E o que acontece, gente? Infelizmente, eu não sei se é por mal, se é sem intenção, se talvez é com intenção, mas essa semana, começa a vir muita gente falando. Ah, vai cair um recurso de revista com preliminar de inépcia de não sei o quê, ou, sabe? Vai lá e larga uma bomba, assim. E daí todo mundo fica desesperado, e daí tu perde dias de estudo, tu fica nervoso, não sei o quê. Daí vem outro e diz o seguinte, eu tenho um amigo da FGV
que disse que essa vai ser a pior prova da história, que a prova da primeira fase foi barbada perto do que vai ser a segunda. Ou seja, é muito comum vir comentários, pessoal, que tentam te colocar para baixo, que tentam te desmotivar, que tentam te deixar mal, que tentam fazer com que tu se sinta que tu não está preparado, que tu não estudou. Então, pessoal, ignorem, tá? Sempre vai ter professor de cursinho chutando uma peça que nunca caiu. Por quê? Porque se cair a peça, ele vai aparecer no outro dia se vangloriar. Se não cair, ele não vai aparecer. Então dá elas por elas. Então, assim, ó, tipo, é muito fácil tu ficar chutando todo exame uma peça horrível, né? Porque um dia, quem sabe, pode cair. Daí, quando tu acertar, tu vai ser o único a acertar, tu vai fazer toda uma publicidade em cima disso. Então, assim, evitem esses comentários. Se tu vê, se alguém tá mal, se alguém tá postando que tá ruim, não sei o que, bom, se a pessoa tá ruim, deixa ela tá ruim. Eu tô bem, vou continuar bem. Não é porque o outro tá mal que eu vou ficar mal. Não é porque o outro tá nervoso que eu vou ficar, entendeu? Nós temos que manter a nossa sanidade mental, sabe? Nós temos que manter a sanidade mental. E eu digo uma coisa, eu e a professora Cleis, a gente também cuida a nossa neste período, não é só vocês. Porque neste período vocês começam a surtar, a gente vê vocês surtando e a gente acaba surtando um pouco também. A gente tem que cuidar também. É bem isso, sabe? Nós temos que cuidar também. Não é como a gente diz, a gente passa a mesma coisa que vocês. Tá? A gente passa as mesmas coisas que vocês, né? Então eu peço para que vocês cuidem. A prova vai ser normal, não vai ser. A peça que cair, vocês estão preparados para acertar. Vocês, e se eu esquecer e se der branco, vocês têm a CLT, vocês sabem mexer no índice. Nós respondemos 50 questões e achamos todas as teses das 50 questões na CLT. Todas. Então, assim, nós respondemos essa semana mais de 100 teses, todas localizadas no índice remissivo da CLT. Então, assim, se tu se esquecer na hora, não tem problema. Tu sabe ler e sabe escrever, né, prof? Sabe ler e sabe escrever, todo mundo que chegou até aqui. É o lema que a prof criou. É o lema da prof. A prof criou, né, que eu adoto também, mas foi criação da prof. Respira, não pira, olha o artigo, né? Eu até brinco com ela toda edição, né? Respira, não pira, vai no índice para saber o artigo e depois olha o artigo. Então, pessoal, não tem. O que mais vai derrubar vocês não é falta de conteúdo. Eu falo para eles, eu falei ontem para eles, Cleis, o que reprova é perguntar sobre o depósito recursal, como vai ser feito na questão, e eles não perceberem que é uma microempresa, que é pela metade. Cair uma ação com 30 salários mínimos e eles não vê que é um ente público, que não vai pegar o rito sumarício. É isso que vai reprovar vocês. Não é vocês não saberem o conteúdo. Ia falar alguma coisa, professor? Não, exato, Luiz. E eu ia comentar o seguinte, gente. Mas a prova vai ser terrível. Gente, se vocês começarem a sofrer por antecipação, pensem comigo. Qual é a vantagem de vocês sofrerem por antecipação? A única solução que nós temos no momento é o quê? Estudar e nos prepararmos para a prova. Pronto. Se vier uma prova difícil, você vai bater no peito e vai fazer ela. Se vier uma prova difícil, você vai bater no peito e vai fazer ela. Pronto. Se vier uma prova mediana, você vai bater no peito e vai fazer ela. Não tem outra escolha. Então, assim, a gente agora não é momento para pensar vai ser difícil, vai ser fácil, vai estar isso, vai estar aquilo. É momento de estudar e pensar da seguinte maneira: seja como for, eu vou fazer e vou passar. Pronto. Porque assim, pessoal, se nós começarmos vai ser difícil, a banca tá isso, tá aquilo. Me diz o que isso vai adiantar nesse momento? Não vai adiantar absolutamente nada, porque igual a prova tá aí daqui uma semana, não vai mudar a banca para uma semana, não vão refazer a prova para daqui uma semana, nada vai mudar, entendeu? Então assim, o que acontece?
Quando a gente vai, e eu falo isso porque eu sei, pessoal, que isso afeta muito algumas pessoas. E eu recebo as mensagens de vocês, às vezes no Pergunta ao Professor, e eu sei, assim, ó, que a vontade que eu tenho de dizer assim, por favor, sai desse grupo de WhatsApp que tu tá participando, porque isso não tá te fazendo bem, porque chega algumas mensagens de algumas pessoas extremamente afetadas, porque o colega disse isso, disse aquilo, e tá, sabe? E a pessoa, tem pessoas que levam numa boa, dormem tranquilamente. Falaram da teoria que, catastrófica, assim, e que vão dormir tranquilamente. E os outros não. Então, o que acontece, sabe? Vamos cuidar muito disso. Porque isso sim, você não dormir direito, você passar a semana inteira apavorado, com medo, isso vai te deixar fraco para chegar no dia da prova e não conseguir fazer uma prova de qualidade. Porque o emocional, gente, faz muita, muita diferença. Então, isso tem que estar sob controle. E mais, né, pessoal? Quando a gente fica assim, ó, eu quero uma prova barbada, eu quero uma prova fácil, né? Barbada é fácil, tá, gente? Quando eu quero alguma coisa assim, querer a gente quer, né? Querer a gente quer, mas a gente também estudou muito e a gente sabe que teve provas que foram fáceis. A gente, agora na nossa aula da semana, eu mostrei para vocês 3 provas. Teve uma que foi, eu considero ela mediana, teve uma mais fácil, só com 5 teses, e teve uma muito mais difícil, com um enunciado gigantesco. A gente não conseguiu resolver todas? Conseguimos. A mais difícil demorou mais, o enunciado era mais chato, mas dava para fazer. A gente poderia baixar a cabeça e fazer ela. Então, é com esse sentimento que eu quero que vocês estejam, sabe, pessoal? É esse sentimento que eu quero que vocês tenham nesse momento, porque é dizer, eu vou fazer, eu vou passar e pronto, sabe? Medo a gente tem, mas eu sei que psicologicamente isso pode até ser errado dizer, né? Mas vai com medo mesmo. Vocês acham que eu e o Prof. Luiz não temos medo? Que nem eu já contei isso pra vocês, né? Vai lá encarar uma revisão com 50 mil pessoas te assistindo. A gente não tem medo? Tem! Não tá tendo um piriri antes de entrar lá naquele palco? Tá! Mas vai fazer o quê? Qual a opção que eu tenho? Correr embora e chorar? Não ir? Deixar todo mundo na mão? Ou ir e tentar fazer o meu melhor? Ir e tentar fazer o meu melhor. É isso, gente. É isso. É ir tentar fazer o melhor que vocês puderem, tá? E se ajudar. Se vocês estão em grupos, usem os grupos para se ajudar, para se incentivar, para dizer, olha, vai dar certo, nós estamos juntos, vamos lá, sabe? Para ajudar os colegas. Usem esses grupos como fonte de apoio, de uma corrente do bem, sabe? Para fazer a coisa dar certo. Façam isso por mim, tá? Pelo Prof. Luiz e por vocês. Esse é o único caminho, tá? Queria falar alguma coisa. Não, é que o pessoal fala muito de eu ser muito calmo, né? E é porque eu adoto, assim, para mim, a teoria do que tu falou, prof. Se vai ser difícil, o que adianta ficar nervoso antes? Entendeu? Se algo deu errado, o que adianta eu ficar brabo? O que adianta eu gritar? O que adianta eu espernear? Sabe? Então eu tenho essa questão de ser calmo justamente porque eu não tento perder energia com algo que não vai me ajudar. Peguei agora, lembrei um exemplo, quando eu estava fazendo lá, se mudando, né? Daí tava lá o eletricista em casa, ele mandou eu ir 3 vezes na ferragem numa tarde. E daí no final, assim, depois quando ele falou a terceira vez, né, ele olhou para mim e disse o seguinte: Tchê, tu não vai brigar comigo? Já é 3 vezes que eu tô fazendo tu ir na ferragem. E se eu brigar contigo, eu não vou precisar ir? Ele, não, tu vai ter que ir. Então, eu vou lá, se tem que ir lá de novo, eu vou de novo. Espero que não precise mais, mas se eu tenho que ir, eu tenho que ir. Daí ele, pois é, tu tem razão, né? Tu tem razão, tô te sacaneando a tarde inteira, mas daí ele já pediu desculpa. Mas é mais ou menos assim, claro, não tem nada a ver com prova da OAB, mas assim, que adianta? O que ia adiantar eu ficar gritando, brigando com ele, xingando? Não ia resolver meu problema. Aliás, eu ia ficar mal, eu ia perder o dia, né? Não ia conseguir estudar de noite. Tua unha tá fazendo sucesso, hein, prof? Gente, é um laranja, tá? É laranja CLT. É Laranja laranja. CLT. E eu já fiz hoje, porque semana que vem não dá tempo, né, gente? Semana pré-prova, pergunte ao professor aqui bombando, não dá tempo de fazer unha. Então já tá feito desde agora, tem que durar até lá, não vou lavar louça. Jefinho que me escute, não vou poder lavar louça.
E o Jefinho tem que caprichar no churrasco sábado, hein, depois da revisão. Tadinho, Eu, ele. eu quero picanha, prime rib, entrecô, só o que é mais caro. Não sei se nós vamos dividir ou não, se tu vai pagar. Se tu for pagar, é essas, tá, prof? Se nós for dividir, daí pode ser costela, salsichão, pão com alho, tá? Pode deixar que vai, o churrasco sai no capricho, pode deixar. Ó, gurias, é laranja, aqui ele tá parecendo um pouco mais escuro do que ele é, mas é um laranja, laranja cor da CLT, é a cor da CLT, a cor da sorte, o nosso laranja, cor da sorte. Já fiz hoje para deixar pronto para semana que vem, porque não vai dar tempo semana que vem, já sei, semana que Mas vem. podia fazer uma campanha para todo mundo ir de laranja, das gurias que forem fazer as unhas. Podia fazer, prof. Ia ser legal, o pessoal postando junto com a Podia, CLT. podia ser bem legal. Gente, Ah, os meninos que quiserem pintar a unha também podem pintar, não tem problema nenhum, né? Eu falei só porque a maioria geralmente é as meninas que... Ó, poxa, pintei a minha hoje. ah, mas olha só, gente, a gente gosta E o muito de. rei? E o rei estão pedindo. Ah, e o Ren hoje a gente tive que passear com ele agora há pouco, porque estava inquieto aqui para pegar um sol. Aí levei ele, agora tá quietinho, tá dormindo, porque o meu cachorro é velhinho, tá, gente? Daí ele dá uma suada na quadra, ele volta, ele deita, ele acabou a vida para ele. Aí ele fica agora quietinho por um bom tempo. Gente, e a cor laranja tem um significado também. Se a gente for pesquisar a cor laranja, ela tem um monte de coisas boas relacionada a ela. Então, né, se vocês têm essa busca lá, é uma cor que no Réveillon traz prosperidade, enfim, então é bem bacana também. Gente, voltando, não vai ter palpite da peça hoje, gente. Palpite da peça, eu só digo lá no final da aula do kit sobrevivência. O Prof. Luiz já explicou aqui antes por quê, né? E o motivo é muito simples. Enquanto vocês puderem estudar tudo, estudem tudo. Prof, mas você normalmente acerta a peça. Sim, mas e se a gente errar? E se não for a peça que eu indicar para vocês? Aí vocês vão dizer, mas a prof me mandou estudar tal peça e caiu outra. Né? Então, isso tem que ficar muito claro para vocês. São palpites, são percepções que a gente tem com base naquilo que a gente acompanha da prova. Mas o mais importante de tudo é você se sentir preparado. Então, assim, ó, e aqui vamos lá, que agora eu lembrei de uma coisa que eu precisava falar com vocês. Tem duas coisas, né, que eu reparo. Tem aqueles que só querem saber da peça que vai cair, ponto, acabou. E tem aqueles também que querem pegar, assim, ó, tudo que pode cair. Então, o que acontece? Nós não podemos ir nem para um dos dois extremos. Por exemplo, tem temas controvertidos no direito do trabalho. Então, esses temas controvertidos, que não têm uma posição clara, a banca não pode cobrar numa prova, sob pena disso gerar recursos de monte depois, né? O que foi, prof? Prof, se tu acha que é contestação, dá um sorrisinho. Desculpa. Vocês estão demais hoje, né? Vocês querem muita contestação pelo jeito, né? Olha só. Então, pessoal, assim, não pode ser nem o extremo. Nem pirar com coisas que há uma probabilidade muito pequena de cair. Que, assim, ó, agora, uma semana da prova, não é hora de ficar catando coisas, assim, improváveis. Ah, mas será, como o Prof. Luiz disse, mas será que não vai cair um recurso de revista com preliminar de negativa de prestação jurisdicional? Não. A gente estudou isso em aula. Então, você já viu, você já tem a base, né? E você sabe como você vai encontrar as coisas. Mas não é hora agora de você também começar a buscar coisas assim onde não existe, sabe? Então, e sempre naquele nosso raciocínio. Se for cair, você sabe como fazer, pode dar um pouco de trabalho a mais, mas você vai poder fazer de todo modo, tá? Eu não posso. Eu falei para vocês um dia em aula, né? A Prof. Cleise é fadinha, toda querida, mas ó, se eu deixar ela braba, daí ela vai me mijar. E assim, ó, se tem uma coisa que deixa ela braba é eu liberar palpite antes. Então eu não libero, ainda na frente da Cleise. Se eu tivesse a certeza
que vocês não iam contar para ela, eu até poderia liberar antes, mas sempre tem um que entrega, daí eu não quero complicação com a Cleise. Como eu falei, ela é muito querida, mas assim, ó, não vamos deixar ela braba. Ai, ai. Ah, o pessoal quer muito conhecer a Gabi, porque eu dou todos os exemplos com a Gabi, né? Mas assim, eu não posso mostrar a Gabi se a Gabi não deixa que eu mostre. Então, pessoal, vocês vão ficar na curiosidade. Feito Que- demais. Ó, é um assunto que vocês estudam lá, né? Que se a pessoa não autorizou o uso da imagem, né? E o empregador utilizar, gera direito ao quê? Gera direito à reparação por dano extra patrimonial. Não é nós que vamos gerar isso, né, gente? Nós não podemos. não. Então, a gente, a gente não pode fazer isso, tá, pessoal? Então, assim, ó, uma outra coisa que eu queria talvez na revisão, gente, talvez na revisão aqui a gente ainda não sabe como vai funcionar por conta da pandemia, né? Em outras revisões que a gente fazia em aula com a presença de toda a equipe, a gente sempre apresentava a equipe para vocês, né? Mas é que por conta da pandemia a gente está com restrição, tanto que a gente não está podendo fazer todo mundo no ambiente físico, né? A gente está com algumas pessoas trabalhando remoto, então a gente não sabe ainda como vai acontecer. Mas assim, ó, o pessoal tá perguntando se vai ter revisão. Vai ter revisão, sexta de noite, sábado pela manhã, nós vamos ter revisão. E o prof. Luiz já comentou antes, a gente intercala, um pouco o prof. Luiz, um pouco sou eu. A gente vai fazendo de uma forma mais leve, mais descontraída, porque revisão tem que ser dessa forma, tem que ser algo mais leve, mais descontraído, para que você consiga, né, ter as informações importantes, mas ao mesmo tempo que você consiga estar tranquilo, né? Sem aquela pilhação, sem loucuragem, para que domingo você possa fazer a prova bem tranquilo. Também é importante dizer o seguinte para vocês, ó, quem tem aulas atrasadas, que não conseguiu assistir, especialmente do curso regular, tenta assistir. Eu sei que alguns chegaram mais tarde para começar o curso, outros por algum motivo pessoal não puderam fazer essas aulas. Pedido, se vocês puderem agora, nessa reta final, recuperarem essas aulas, né? Vocês assistam essas aulas, porque as aulas, elas seguem um raciocínio lógico, assim, e especialmente, eu acho que o Prof. Luiz também faz isso, né? Mas em processo, a gente começa lá da petição inicial e vai até chegar na execução. Então, é importante para vocês conseguirem fazer esse acompanhamento, a linha do tempo, quem não fez ainda, quem tem dificuldade com o que acontece em cada momento, faz a sua linha do tempo, tira um tempo amanhã, tira um tempo no domingo, faz a linha do tempo, fica pensando, na hora que você está fazendo ela, fica pensando o que acontece em cada momento, e vai revisando isso, sabe? Olha, se fez a notificação, daí o que vai vir depois? Ah, e daí teve audiência, o que pode acontecer nessa audiência? Ah, daí teve uma perícia. O que eu posso fazer antes da perícia, depois da perícia? Ah, teve a sentença. O que vem depois? Sabe? Então, essa estrutura da linha do tempo, pessoal, faz vocês memorizarem as coisas no seu desenrolar processual. No processo do trabalho, eu vejo que a maioria das pessoas que têm dificuldades é porque justamente não fizeram o estágio, e às vezes não conseguem compreender como é que o processo vai ter a sua tramitação. Então, por isso que a linha do tempo ela ajuda vocês a terem essa noção do que vai acontecendo em cada momento do processo. E como a gente estava falando antes, né? Vocês entendendo essa lógica do processo, vocês tendo lá na mente de vocês as estruturas da peça, o conteúdo em si, né? Aquilo que fundamenta uma peça, que fundamenta a tese, que fundamenta as questões, vocês vão ter o auxílio da CLT, vão ter especialmente a ajuda lá pelo índice remissivo, de vocês chegarem até os fundamentos corretos. Então, nessa reta final, o mais importante é vocês estudarem aquilo que vocês não vão ter no dia da prova. Por exemplo, vocês não vão ter a linha do tempo no dia da prova para dar uma colada e ver, aqui acontece tal coisa. Vocês não vão ter. Vocês não vão ter as estruturas da peça, até porque não pode ter estruturação de peça, né, gente? Vou reiterar aqui. Eu sei que chega na semana pré-prova, começa a bater o desespero. Não pode estruturar a peça. Isso está previsto no edital. Então, assim, não façam bobagem nessa reta final por desespero, tá?
E aí, quando vocês vão estudar agora, foquem nessas coisas que vocês não vão ter. Ou, eu não entendi o artigo. Por exemplo, eu sei que o artigo está lá, mas eu não consigo interpretar ele e como ele vai ser aplicado para uma situação concreta. Por quê? Vamos lá, né, gente? Tá no artigo? Tá. Mas eu entendi o que tá no artigo? Eu entendi como eu aplico ele numa situação real, lá no enunciado? Isso que às vezes complica, né? Então a pessoa tá lá, tá dizendo, vamos supor, né? Tem a súmula 153 que fala que a prescrição ela não se conhece de prescrição não arguida na instância ordinária. Aí a pessoa não sabe o que é instância ordinária. Pronto, ela já não consegue interpretar a súmula, entende? Então, é isso que vocês têm que focar agora. De repente, vou retomar aquela aula que foi explicado aquele assunto, verificar no material, verificar como isso foi cobrado em prova, né? Através dos nossos exemplos resolvidos. Isso ajuda muito vocês a ficarem com o coração mais calmo nessa reta final. O que tu tá me mexendo aí, Luiz? É porque eu não posso piscar, porque se eu piscar vai ser contestação agora, de eu sair para piscar, tá? Esses alunos. E Gente, fala aí, Luiz. pode. Então, eu tô... Só teu... O povo sem piscar ali. Desculpa, Cleice. Olha, Olha, ó, se for contestação, tosse. É só a mesma mania, né? Eu piscar, não tem como não piscar, tossir. Eu tô toda hora tossindo. O que que eu vou fazer? Eu vou sair dessa live agora. Perguntaram se o José ainda estava de castigo, gente. O José tava um demônio, gente. Essas últimas semanas o José tava um demônio. Nós levamos o vencedor lá em casa para ver se saía aquela coisa ruim do corpo do guri, tá louco. Agora ele saiu do castigo, mas tava, a gente foi tomar passe para ver se tinha alguma coisa lá, alguma coisa pesada em cima dele lá, porque tava demais, tava de castigo, o José Ricardo, sim. Sério. Tava de castigo, ficou quase 10 dias sem iPad, quase 10 dias sem fazer vídeo no YouTube dele. Quase 10 dias lá, os inscritos lá, tá com 1.200 inscritos. Ele tava com 120, um dia eu comentei na aula, foi para 1.000 e pouco, prof. Mas vamos lá, tinham mais algumas dúvidas. Teve um aluno ali que perguntou se cair contestação com reconvenção, se ele não achar reconvenção, se zera a peça, não zera a peça, só não vai pontuar a reconvenção, que vai valer uma boa nota, né? Sai de um prejuízo grande, né? Outra questão que estavam falando. Agora eu me esqueci, eu estava respondendo peça ou questões, né, pessoal? Eu prefiro começar. Isso é muito pessoal. Mas eu prefiro começar por peça. Ó, a Prof. Cleice tossiu, ó. O que que é? Eu prefiro começar com a peça. Por quê? Porque a peça ela é mais demorada, pontua mais. Se tu perde muito tempo nas questões, tu não termina a peça. Então, se é para faltar alguma coisa, se é para faltar tempo, que falta tempo para uma questão que vai valer um e pouco, e não por uma peça que tu não vai terminar. Mas assim, isso é muito pessoal, tá? Isso é muito pessoal. Essa questão de qual que você vai começar, né? A maioria começa pela peça, eu acredito. De cada 10, 9 começa pela peça, né, prof? O que eu faria num primeiro momento? Ler toda a prova. Isso é a Prof. Cleise, tá? E cada um, como o Prof. Luiz disse, tem a sua maneira de resolver. Eu, como gostaria de fazer? Como eu fiz a minha, né? Lá na minha vez. Eu, primeiro, li todo o enunciado da peça. Já esquematizei mais ou menos ali o rascunho. Só assim, o que eu iria alegar, quais seriam as teses. Depois eu li todas as questões, identifiquei aquelas que eram fáceis, aquelas que eram tranquilas, que eu já sabia a resposta. Essas eu já respondi. E depois eu voltei e fiz a peça em definitivo. Voltei e fiz a peça aí sim, né? Porque o rascunho, né, gente, eu falo isso em aula, mas vale a pena reiterar aqui. O rascunho é isso, é você colocar ali aquilo que a gente faz, a carcaça da peça e alinhavar as teses. Eu vou ter que fazer uma tese de horas extras, uma tese de adicional noturno, uma de férias, para você organizar as suas ideias. Por quê? Porque como eu primeiro fiz uma leitura do meu enunciado e ali fiz um rascunhão lá, né? Fui para as questões.
respondi as questões que eu já sabia. Pronto, voltei para a peça. Quando você lê pela segunda vez, vão aparecer teses que antes você não tinha visto, detalhes que você não tinha visto. Por quê? Porque você foi lá e pensou em outra coisa e voltou para a peça. Isso é uma coisa que funciona para mim. Não sei se para vocês vai funcionar, mas para mim funciona muito isso, porque eu vou lá, eu penso em outra coisa, respondo as questões, e quando eu volto para passar a peça em definitivo, eu dou mais uma lida. E nessa outra lida, eu posso achar coisas que antes eu não tinha visto, detalhes que eu não tinha percebido. Aí eu organizei de novo ali, fechou. Tá, é isso que eu tenho que fazer? Aí eu começo a fazer a peça em definitivo. Porque aí eu vi 2 vezes a peça ali, o enunciado, e porque a peça tem essas questões, né? Especialmente se o enunciado é longo, especialmente se o enunciado ele traz muitos detalhezinhos, percentuais, coisinhas que daqui a pouco passou batido, né? Uma informaçãozinha lá que eu não tinha reparado. Então, essa segunda olhada vai fazer com que vocês percebam isso. E aquele detalhe, né, gente? Aquela coisa que eu mencionei para vocês também. Cada um tem o seu jeito. Tem pessoas que, por exemplo, elas preferem começar e fazer todas as questões, depois ir para a peça e ficar só nela. Tá ótimo, cada um tem o seu jeito. Mas essa é uma maneira que funcionou comigo, acho que pode funcionar com vocês. Se eu pudesse dar uma sugestão, seria essa. Mas, lembrando, vocês fizeram os simulados, vocês fizeram os treinamentos, vocês devem saber já como vocês se sentem confortáveis para fazer, né? Então, vocês podem optar por aquilo que ficou melhor para vocês. Vi agora que alguém perguntou aqui se pode levar marca-texto, né? Eu não passou rápido aqui, não consegui ver quem perguntou. Gente, não pode levar marca-texto, não pode levar outro material, senão caneta azul ou preta, para fazer a prova. Na mochila de vocês, se vocês quiserem levar outras coisas, pode. Mas para usar na prova, né, só caneta azul ou preta. E aí, qual é a minha dica? No caderno de rascunho, vocês vão receber 2 cadernos iguais. Caderno rascunho e caderno definitivo. No caderno rascunho, vocês podem sublinhar, laçar, fazer florzinha, unicórnio, o que vocês quiserem, porque vocês vão levar esse caderno embora. Agora, no caderno definitivo, não. No caderno definitivo, vocês vão entregar e é esse que vai ser avaliado. Prof, se eu errar, vão me substituir aquele caderno? Não. Eles não substituem o caderno. É aquele seu caderno e pronto, acabou. Por isso, no rascunho, quando você estiver lá alinhavando, você já vai organizando as ideias. Quando você abrir o definitivo para fazer, ó, a responsabilidade. Agora é para valer, tá? Agora é para valer. Daí você tem que estar muito focado ali no que você está fazendo. E minha dica é o seguinte: fez a parte introdutória da peça? Show, dá uma revisada. Fez uma tese? Dá uma revisada. É uma peça pequena? Lá no rascunho você viu que tem só 5 teses? Vai dar para fazer com calma, com tranquilidade? Vai sobrar linhas? Então, pula uma linha em cada tese. Por quê? Se você esqueceu de um fundamento, se você esqueceu de um pedido, você volta lá e você consegue complementar. Agora, é uma peça gigante, eu não vou ter linhas suficientes, já vi que eu vou ter 10 teses para desenvolver, é muita coisa. Então, você já vai cuidando com essas linhas em branco. Não deixa linhas em branco, reduz o tamanho da letra, seja mais objetivo. Você vai ter essa percepção depois que você leu o enunciado e você fez esse rascunhão. Você já vai pensar, olha, é uma contestação, é uma reclamação, é um RO. RO tem uma peça de interposição, é uma peça, então, que tem uma estrutura maior, tem que tomar um cuidado maior. Então, você tem que fazer isso. E assim, gente, quando vocês forem grifar no enunciado, Jorge, pode grifar só com a caneta, no enunciado do caderno rascunho, que esse vocês vão levar embora. No caderno definitivo, vocês não podem fazer rabiscos, vocês só podem responder as questões e fazer a peça ali no lugar indicado. No caderno vai estar dito folha 1 da peça, folha 2, folha 3, vai estar indicado lá para vocês. Na aula de tutoria, eu expliquei isso para vocês e aí eu reitero, tá, pessoal? Vai estar indicado para vocês espaço para a resposta à questão 1, espaço da resposta à questão 2. Tem que cuidar a ordem de transcrever essas questões para não colocar no lugar errado. Lembrar que se fez algo errado, passa o simples traço e continua escrevendo. Essa é a forma que vocês podem fazer, tá? Prof, pós-prova vai ter live? Sim, vai ter live, tá? Nós vamos, assim, ó, pessoal, nós vamos às 18 horas, 18h15, 18h30, depende muito de cada dia. Nós já vamos estar lá com o gabarito, nosso gabarito, tá? É que depende até
vale a pena deixar um pedido, né, prof? Que assim, ó, depende da prova chegar até a gente. Então, assim, quanto antes a prova chegar até a gente, antes a gente vai ter como resolvê-la, né? Porque a gente fica de prontidão lá no CEISC, acho que é a partir das 4, né, Luiz? A A gente já tá partir lá, das 5. A partir assim, das 5. que pode sair com a prova, né? A gente tá lá esperando, apostos. Só que aí tem que chegar a prova até a gente pra gente baixar a cabeça, resolver ela e aí entrar ao vivo. Então sempre tem esse delay, né? Tem esse delay de a prova até a prova chegar na gente. Então se alguém sair rapidão, assim, já quiser mandar pra gente lá no nosso Insta, agradecemos, né? Eu não gosto muito de falar nesse assunto, né? Porque eu acredito na aprovação de todos os alunos, mas perguntaram dos recursos, né? Gente, o CEISC corrige recurso de graça. O que que é? Se eventualmente tu precisar, bate aí na parede, bate na madeira 3 vezes, no CEISC disponibiliza modelo de recurso, tu faz o teu modelo de recurso, escaneia a tua prova, envia para o CEISC e a equipe do CEISC vai verificar se o teu recurso está certo, não está, vai fazer os devidos ajustes, e isso sem cobrar nada. Não falaram nada nessa edição, mas isso ocorreu em todas as edições, eu acredito que vai ocorrer agora, tá? Então, cuidado, porque tem gente que cobra aí R$ 600, R$ 800, R$ 1.000 para fazer recurso, né? Então, talvez não vale muito a pena aí, porque o CEISC tem esse serviço. O CEISC acompanha os alunos até no momento do recurso. Esperamos que vocês não precisem, né? Deixa para falar disso depois, porque agora, É, ó, é que vamos um aluno perguntou e daí eu acabei só para ele saber, porque não, depois não chega essa informação e ele sai lá gastando R$ 1.000 para alguém fazer o recurso, sabe? Então tem isso, tá, pessoal? Fica essa questão que o CEISC sempre fez isso. Acredito que nesse exame vai fazer. O CEISC fica com vocês até os 45 minutos do segundo tempo, até na parte dos recursos, tá? Eduarda Sim. já repetiu prova, tá? Já repetiu, tá? Então não descartem, por exemplo, de estudar RO só porque foi RO na última prova. Se a gente olhar o histórico lá, já repetiram prova sim, tipo, 2 exames seguidos serem uma peça. Então não descartem de estudar, porque caiu na última RO, então não vou estudar, né? Até porque a RO é uma peça mais complexa, então tem que estudar sim, caso alguém não tenha estudado, vai estudar sim, né? RO também, porque pode sim, tá? Outra Estão pedindo muito quais foram as provas que nós fizemos, tá? Eu fiz a 2010.2, tá? 2010.2. Já a Cleise fez penal. A É, Cleise fez penal com o Nidal. mas eu não foi o exame, foi o quarto, eu acho. Acho que foi o quarto. Não Acho foi muito longe do meu. Acho que tu fez um pouquinho depois que eu, prof. eu fiz penal, fiz com o Nidal, foi a primeira, eu sou da primeira turma do Nidal. Primeira turma que ele teve de cursinho, ainda na época era na própria faculdade, fui aluna do Nidal, fui orientanda dele, e aí fiz com o Nidal e acho que foi o quarto exame. Gente, assim, ó, Só. Edição passada tu acertou, né? A peça, né, prof? Tu acertou, né? Edição passada a prof acertou. A prof sim, disse que ia ser o RO e ela acertou. Eu tinha dito, acho que contra razões, né? Uma coisa assim, acho, não lembro. Mas eu errei. Bom, faz mas parte. como a gente sempre fala, eu não gosto de ficar falando, eu vou acertar a peça. Eu não, né, gente, se eu soubesse adivinhar as coisas de verdade, né, eu poderia descobrir a cura para o Covid, né, eu poderia descobrir a cura para o câncer. Eu ia fazer bom uso, né? Se eu tivesse esse poder da adivinhação aí, eu ia poder fazer bom uso dele, né? Mas não tenho como adivinhar e ter resposta para tudo, né? Mas, gente, voltando àquela questão ali que eu estava falando para vocês sobre material, sobre um cuidado que eu peço para vocês nessa reta final. Eu recebi muita gente agora que está ansioso por conta de será que eu fiz marcações certas? Será que eu fiz remissões certas na minha CLT? Com medo. E eu avisava lá desde a primeira aula que na semana de prova, na véspera ali, vocês iam ficar surtando que será que eu fiz certo? Será que eu não fiz certo? Então, lembra lá. Se você só utilizou marca-texto, simples remissão, que é só colocar o número da lei, o número do artigo. E se você fez simples traços, isso é permitido, o edital autoriza. O que não é autorizado, gente? Escrever palavras,
Não é autorizado você, por exemplo, fazer uma estruturação de peça, você pegar lá e colocar aquela nossa estrutura, por exemplo, da reclamação trabalhista lá em uma folha escrito, isso não pode. Enfim, isso não pode, mas se você só usou marca-texto, seja de uma cor, 2 cores, 10 cores, não tem problema. O edital não diz assim, ó, é uma cor, duas. Ele não fala, ele usar marca-texto, ponto. Usar simples traços, se vai ser azul, se vai ser rosa, se vai ser vermelho, não está escrito lá. Fazer simples remissão, também não está escrito se vai ser de caneta preta, se vai ser de caneta azul, se vai ser de lápis, não está escrito no edital nenhuma vedação. Não pode fazer simples remissão de caneta vermelha, não está escrito. Então, assim, o que não está proibido o fiscal não tem como impedir vocês de utilizar um material que está dentro das normas do edital. E vocês estão aí, ó, pezinho na porta já, passando já da porta, aliás, para serem advogados. Então, na hora da prova, espero que não seja necessário, mas caso o fiscal diga, mas a sua CLT está muito colorida, é muito marca-texto, não tem vedação no edital. Marca-texto é permitido, não tem problema nenhum. Então, assim, fiquem tranquilos com relação a isso, tá? Se vocês seguiram as regras do edital, vocês estão fazendo tudo que é permitido, tranquilidade. Vocês sabem que vocês estão fazendo tudo certo. Também, usar clips, pode usar clips para separar o próprio código, tipo Código Civil, Código de Processo Civil, CLT, pode usar. E se o fiscal complicar, você tira o clips, pronto, sabe? E você continua usando a sua CLT. Não pirem com coisa que nesse momento também vai tirar o sono de vocês e vai tirar a tranquilidade de focar naquilo que interessa. Agora, claro, olha só, gente, reitero, não escrevam coisas na CLT de vocês. Não tentem dar um desperto de fazer remissões, tentar estruturar uma peça, né, simular, porque vai ter um fiscal, ele vai abrir a CLT de vocês, ele vai olhar e aí, se tiver coisa errada, ele de fato vai tirar, tá? E outra coisa, não pode levar material impresso. Então, mas eu tenho uma CLT antiga, não tem as leis novas. Posso imprimir elas agora? Imagina, na última semana, vou imprimir então e levar junto? Não vai poder usar. Material impresso não pode usar, não pode levar doutrina, não pode levar. O nosso livro de teoria e prática, gente, é para estudar até lá no dia da prova, mas no dia a dia da prova, na hora da prova, não pode usar, tá? Porque tem modelo, tem estruturação, isso não pode. Só pode usar mesmo lei seca, tá? Lei seca ali e, claro, com as suas remissões. Tô respondendo aqui por escrito várias demandas enquanto tu tava falando, prof. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui para responder. O endereçamento pode ser caixa alta? Pode. Não vejo problema. Tá. E alguns me disseram, eu não consigo escrever tudo, aliás, só consigo escrever em caixa alta, não consigo fazer letra cursiva. Tem problema, pode fazer. O que não pode, gente, é identificar a peça. O que é identificar a peça? Fazer algum sinal, alguma marca, que é para que a banca possa pensar que aquilo ali é um comunicado seu com o corretor. Por exemplo, fazer uma assinatura, colocar lá uma estrelinha. Isso não pode. Agora, a forma de escrever, cada um tem a sua letra, cada um tem a sua forma de escrita, e isso é natural, né? Isso, eles não podem complicar com isso, tá? E quanto à estruturação, tipo, colocar o nome separado, a gente coloca assim para facilitar a vida do corretor, porque ele identifica mais fácil qual é a peça, quais são os títulos ali das teses, fica mais fácil a correção. Agora, não quer dizer que de outra forma não seria correto também, tá? É só uma forma de facilitar. Se errar somente o nome da tese, daí depende, gente. Vamos lá. Quem vai fazer a correção é um ser humano, tá? É um ser humano. E esse ser humano pode estar cansado. Então, ele olhou para aquela tese não tem nada a ver, não está no espelho, ele pode simplesmente pular aquela tese e não ler o seu conteúdo. E daí, o que acontece? Depois você tem que dizer, não, mas estava lá, o nome da tese saiu como, sei lá, vamos pensar que a pessoa colocou... Jornada de trabalho e era para ser tese de hora extra. Ainda jornada e hora extra ainda se relaciona, provavelmente o corretor identificaria. Mas vamos supor, era uma questão que envolvia a aplicação da convenção coletiva. E a pessoa colocou do auxílio educação. Sei lá,
botou auxílio educação e era um direito previsto na convenção, mas o centro da discussão não era o auxílio educação, era a validade ou não da convenção, sei lá, né? Daí sim, sabe? Daí não tem nada a ver, aí o corretor pode simplesmente pular. Agora vamos lá, né, gente? É corretor, é ser humano, ajudem ele a identificar. Pensem no assunto central, no que vocês vão pedir ali para vocês colocarem com aquele nome, tá? Porque senão depois isso pode complicar, aí tem que fazer recurso para dizer que estava lá. Isso, a gente não quer que vocês precisem fazer isso depois, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês acham melhor dividir, incluindo um título inicial para preliminares, depois mérito, ou começar direto as teses? Eu coloco já no nome, não acho que tenha que fazer subdivisões. Eu coloco da preliminar de inépcia, da preliminar de coisa julgada. E aí depois eu desenvolvo as teses normalmente. E acho que assim fica exatamente como vem no espelho também. Então não há necessidade, mas se vocês quiserem fazer essa divisão, pode, tá? Acho Onde que respostas das questões, elas devem estar postadas lá junto com as peças também, lá na pasta do curso regular, nos materiais deste módulo, acho que é assim, materiais deste módulo, desse item, tá? tem um nome de upgrade questões, agora eu não lembro, tem um nome assim que diz que daí é um arquivo para as questões de material e outro arquivo para as questões de processo. Uma dúvida que chegou ali, que eu vi que bastante gente me perguntou isso nos últimos dias. Citar caput, citar parágrafo, citar inciso ou colocar o artigo genérico. Gente, a resposta só tá no caput, só tá no parágrafo, só tá no inciso, tem que indicar específico. Pode ser que a banca coloque genérico lá no espelho. Maravilha, você vai pontuar porque você foi até mais correto do que a própria banca. Já aconteceu. Vamos dar alguns exemplos. Eu vou dar um exemplo de direito processual, depois o Prof. Luiz dá um exemplo de direito material. Se eu quero falar que cabe recurso ordinário de uma ação originária do TRT, vamos supor uma ação rescisória, é o artigo 895? Sim. Mas é qual inciso? Inciso segundo, porque tem dois incisos que tratam de coisas diferentes. Inciso primeiro trata do quê? Do RO, que é da sentença da vara. O inciso segundo é do quê? Das ações de competência originária do TRT. Então, eu tenho que especificar o inciso? Tenho que especificar o inciso. Agora, se eu pegar um artigo que eu estou citando ele como um todo, porque eu estou tratando dele, ou ele nem tem parágrafos, ou nem tem incisos, aí eu só indico ele. Ou se a minha resposta está ali no artigo como um todo. Por exemplo, eu estou falando de uma leitura completa do artigo, é uma análise completa dele. Todo ele se aplica para aquela resposta. Bom, aí eu indico somente aquele artigo. Por exemplo, prof, bem o que tu, desculpa te interromper, mas bem o que tu tá falando. Se perguntam qual o prazo da exceção de incompetência, tu tem que dizer o caput do artigo 800. Se perguntam se caberia a exceção de incompetência, tu pode botar cabe exceção de incompetência nos termos do artigo 800 da CLT. Por quê? Porque o artigo 800 da CLT todo fala da exceção de incompetência e não foi nenhuma pergunta específica. Já a do prazo é específica. Acho que pega bem esse exemplo, né, prof? Exato. Dependendo da pergunta, muito também. Exato, como honorários. Vamos supor que a pergunta seja cabem honorários na reconvenção? Honorários de sucumbência? Sim, conforme o parágrafo 5º do artigo 791-A. É lá que está falando sobre honorários na reconvenção e diz que cabe. Agora, você está fundamentando uma tese de honorários, uma tese normal, da petição inicial, da contestação, você está pedindo honorários de sucumbência. Pode citar 791-A genericamente? Pode, porque todo ele fala dos honorários, vai falar dos critérios para fixar, vai falar o que acontece. Então, você pode citar ele genericamente. A banca aceita genericamente nessa hipótese. Agora, mesma coisa, né, Luiz? Se eu estou falando lá, vamos supor, da equiparação salarial, e eu estou falando lá que eles não são contemporâneos. Tem um parágrafo específico que fala sobre isso. Tem um parágrafo que fala da contemporaneidade. Se eu estou falando que as funções não eram de igual valor, tem outro parágrafo que fala sobre aquilo. Agora, sabe? Então, vocês têm que olhar naquela situação concreta. Se eu tenho que especificar algo que não está no artigo todo, está num detalhe, está num parágrafo, num inciso, tem que indicar, tá? E artigo sozinho não pontua.
Eline Rodrigues mencionou ali, ó. Exato. Se eu coloquei a tese toda errada, mas coloquei o artigo certo, não vou pontuar aquele 0,10 do artigo. Opa! Não vou pontuar aquele 0,10 do artigo. Para que eu pontue o artigo, que é 0,10 normalmente, eu tenho que ter acertado a tese. Então, por exemplo, eu falei que a pessoa não tinha direito a horas extras e citei o artigo 58. Era o artigo 58, mas tinha que dizer que tinha direito a horas extras. Não vai pontuar, percebem? Então, tem que cuidar com isso. Não sei se tu viu mais alguma pergunta, prof. Acho que seria isso, prof. Já deu 1 hora de live, acho que deu para dar um pouquinho de risada, deu para esclarecer muitas dúvidas das provas, né? A live vai ficar salva, nós vamos subir também lá para o nosso canal no YouTube, o Mundo Mágico da CLT. Quem não se inscreveu ainda no nosso canal Mundo Mágico da CLT, por favor, se inscreva, ajudem os profs, né? Então, acho que seria isso, tá, pessoal? Qualquer coisa a gente vai conversando. Ainda temos aula, ainda temos revisão, ainda podemos tirar muitas dúvidas. Quem sabe a gente faça até uma outra live, a gente vê aí se a gente achar necessário, a gente faz, tá? A questão é, estamos com vocês, ainda tem uma semana, ainda dá tempo, vamos ficar calmo, vamos ficar tranquilo, vamos focar no estudo que vai dar tudo certo, né, prof? Isso aí, gente. Assim, o pedido final é esse. Fiquem calmos, né? Fiquem calmos e que vocês foquem aí no estudo de vocês agora nessa reta final, no caso de processo, naqueles pontos que vocês ainda têm dúvidas, e que vocês tentem estudar o máximo que vocês conseguirem, mas mantendo a sanidade mental. Nada de agora começar a estudar aí até 5 da manhã, dormir 1 hora por dia, porque aí vocês vão chegar acabados lá no domingo e não vão dar conta de fazer a prova. Então, pontos para focar: reclamação, contestação e RO, sem dúvida alguma, e as estruturas deles. Então, estudar quando cabe, como estrutura, e fazer no mínimo uma delas, assim, ou olhar ali como faz no mínimo uma delas, tá? Essa é a minha dica. E assistir sem falta. Assim, ó, coloca enfim, nem sei dizer, mas tem que estar comigo na aula de kit de sobrevivência, porque a gente vai falar de preliminar, nulidade, prescrição, essas coisas que lá no meio da peça confundem, dão dúvidas, a gente vai falar de tudo isso, tá bem? Gente, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui na nossa live. Como o professor Luiz Henrique disse, a gente vai estar aqui mais do que nunca nas nossas redes sociais. Estamos aqui com vocês, vamos acompanhar vocês durante a semana. Provavelmente vai ter mais live, tá? Já estamos pensando em mais live. Fiquem acompanhando nossas redes sociais e fiquem bem, tá? Esse é o pedido final. Fiquem bem, que a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e a gente se vê por aí. Até mais!